Olá, amigos! Bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Tricolaço. Seguimos falando do Catar, o que acontece por lá enquanto o São Paulo passa férias. Espero que bem. E será que acabaram as zebras? Nós tivemos ontem e hoje os favoritos, pelo menos antes das zebras aparecerem, né? Os favoritos normais, né? Os teoricamente favoritos. Então a gente teve a Holanda ganhando dos Estados Unidos, a Argentina ganhando da Austrália, hoje de manhã, hoje na hora do almoço, melhor dizendo, a França ganhando como é que foi? Inglaterra e Senegal, e França e Polônia, exatamente, 3-1. Belíssimas exibições da França e da Inglaterra. A Inglaterra ganhou de 3-0 do Senegal. Boa exibição da Holanda contra a seleção sua adversária de ontem. E muito boa a exibição da Argentina contra a Austrália, mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. O segundo tempo da Argentina não é que tenha sido fraco, mas a Argentina deu mole demais para a Austrália, tomou um gol, quase toma um empate no fim, foi salva pelo mesmo Emiliano Martinez, que tinha meio que dado, né, ou ajudado no gol da Austrália contra a Argentina. Agora as quatro estão classificadas. Argentina contra a Holanda e França contra a Inglaterra. Dois jogaços. Argentina e Holanda já foram final de Copa em 78. A Argentina já tirou a Holanda de Copa. A Holanda já tirou a Argentina de Copa. E chegamos, inclusive aqui no Brasil, a Argentina tirou a Holanda para ir à final, né? Foi a Argentina quem derrotou a Holanda na semifinal, foi para a final, e a Holanda pegou o Brasil na disputa de terceiro e quarto lugar. França e Inglaterra, os dois pesos enormes do futebol mundial, com um detalhe, né? Com um detalhe de que desta vez a Inglaterra tem um time muito bom e um time que joga efetivamente muito bem, né? Então a gente vai ter um duelo onde não dá para dizer que já está marcado, olha, a França passou e tal, né? Porque até outro dia, mesmo sendo dois nomes grandes, você podia definir assim, porque a Inglaterra invariavelmente conseguia jogar bem, e dessa vez está conseguindo, né? E amanhã tem o Brasil. O Brasil que se classificou em primeiro no grupo G, mesmo depois da derrota para Camarões, um jogo de médio para ruim. Não achei totalmente ruim o jogo do Brasil, mas tem toda aquela questão. O Tite entrou com reservas. Depois é engraçado porque vem toda aquela crítica. Aliás, eu já lá no primeiro vídeo que falei de disputa mundial, a gente tem que tirar da cabeça aquelas ideias de observar e torcer de acordo com o que comentaristas falam, né? Alguns falam bem demais, outros falam bem de menos. Nenhum deles está totalmente certo e a gente às vezes acaba deixando de se levar. Então, por exemplo, a polêmica da vez, jogadores foram comer a carne de ouro lá. Foram na terça-feira passada, o cara que convidou, um monte de gente conhecida já foi nesses restaurantes aí, o artistas já foram, aqui do Brasil inclusive, né, o tal do Salt Bay lá, o turco, que faz aquele negócio com a mão do sal lá. Cara, não tem. Ah, foram ostentar. Pô, o Fábio Porchat também foi ostentar, não é dele. Eu vi essa imagem hoje na internet, né? E ainda assim, você começa a colocar isso dentro da discussão futebolística, né? A outra é aquela do. Ah, os jogadores antigos argentinos estavam lá fazendo festa junto com os torcedores. Não estavam junto com os torcedores, estavam lá no camarote. Mas tem um jeito que esses caras especificamente têm, diferente de ver futebol. Porque o Ronaldo, o Cafu, o Kaká e o Roberto Carlos estavam sérios. É o comportamento habitual desse tipo de tribuna. E nenhum dos quatro está jogando, né? Então as pessoas usam isso para dizer que não tem conexão. Aí vem a meteção de boca no Tite por ter colocado o time em reserva. Curioso que um dia antes, ou 2 dias antes, muita gente dizia, não, tem que ser reserva, porque se quebra um titular, né? Eu era partidário de usar, sempre fui o partidário de usar, por convicção própria, num jogo como esse, podendo preservar, que você tire a base, a espinha dorsal, ou melhor, que você mantenha a espinha dorsal e troque o resto e vá trocando ao longo do jogo. Eu sempre fui a favor de jogar todo mundo sempre, né? Aí tem o intervalo, que é curto, e tem a questão de que alguns jogadores se contundiram
Então é melhor prevenir. E aí o Brasil foi para campo com um time que não era entrosado, não conseguiu fazer o gol, teve mais chances do que Camarões ao longo da partida, e tomou um gol no final, porque se descuidou, porque marcou mal, porque permitiu a entrada do Abubakar ali pelo meio para cabecear livre. A falha aconteceu do lado do Marquinhos, que entrou na lateral esquerda depois que o Alex Telles saiu. Aí veio aquele negócio, pô, não tem outro lateral. O Brasil convocou atacante demais. Eu lembro que quando não convocava atacante demais, pô, tem muito atacante, não leva. Eu li uma opinião hoje dizendo assim, não, com 26 teria que ter convocado 3 laterais de cada lado. Onde você já viu isso? É óbvio, né? Você está falando depois que deu problema. Pô, quando é que você vai imaginar que você vai ter problema nas duas laterais? Que seus 2 laterais vão quebrar. E aí o terceiro que você coloca na posição reserva quebra ao ponto de ser cortado da Copa, no caso do Alex Telles. Você tem que ponderar certas coisas. O Brasil tem uma safra muito boa de atacantes, por que não levá-los? O Brasil poderia ter um zagueiro a mais? Com essa eu concordo. Né? Se você tem só 4, você está no risco, podendo levar 26 jogadores. Agora, 3 laterais de cada lado, aí eu vou retrucar e falar assim, bom, então por que não levou 5 volantes? Você percebe? Cabe qualquer pergunta aí. Cabe qualquer pergunta aí. O fato é, o que me preocupa para o jogo de amanhã, já que a gente está falando de zebra, o Brasil fez uma boa exibição contra... Primeiro, né? O Brasil, dos grandes, pegou os adversários mais difíceis dentro do grupo. Então, o Brasil fez um jogo muito bom contra a Sérvia, mas com um adversário difícil, onde fazer 3, 4 gols não era a coisa mais simples do mundo. O Brasil pegou a Suíça, que já reconhecidamente é uma seleção que se defende muito bem, e demorou para furar o bloqueio e ganhou de 1-0. Em nenhuma delas o Brasil deu show. A gente falou nos outros vídeos aqui. Teve algo muito mais a ver com eficácia, com eficiência, com inteligência, em algumas ocasiões. Inteligência que não teve na sexta, mas não show de bola. E eu continuo achando que não haverá show. Mas a gente se assusta quando vê a França jogar, né? Ou a Inglaterra hoje. Essas 2 seleções jogaram bem demais. Bem demais. Mas também não repetiram essa dose na própria Copa. Eu fui ver Inglaterra e Estados Unidos logo depois da goleada da Inglaterra sobre... Quem que foi, meu Deus? Na primeira fase, Inglaterra 6-0. O Irã. Não, 6-2, né? Contra o Irã. Pô, foi animadíssimo ver Inglaterra e Estados Unidos, um jogo, um dos mais chatos da Copa, que terminou empatado. A França não fez uma baita exibição contra a Austrália, mas ganhou de 4-1. Aí o seu segundo jogo ela jogou bem e venceu. E jogou muito mal contra a Tunísia e perdeu de 1-0. Estava com reserva também. Então não teve, em sequência, grandes atuações. A Argentina teve a vergonha da Arábia Saudita, depois um jogo muito mais de força e de remontada, como se diz, né, contra a Polônia. E aí sim, no seu terceiro jogo, aliás, o terceiro foi contra a Polônia, grande futebol apresentado pela Argentina. A Espanha foi um espetáculo contra a Costa Rica, ganhando de 7-0. Depois fez 2 jogos ruins e que se classificou em segundo. Né? Então não dá pra gente dizer, essa aqui tá jogando pra caramba. Hoje a França jogou muito e hoje a Inglaterra jogou demais. Muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo. Aliás, a Inglaterra jogou demais depois que conseguiu abrir o caminho para fazer gol no Senegal. Estava muito difícil. Quando a Inglaterra conseguiu passar a primeira vez pelos lados, percebeu que o caminho era por ali, e era mesmo, e a partir daí foi um festival que poderia ser 3-0 como foi, como poderia ser 5, 4, 6 de novo. Né? O time tem jogadores muito bons e está sabendo utilizá-los agora. Amanhã, Brasil e Coreia do Sul, que na classificação compõe uma pequena zebra na hora da classificação, porque ninguém imaginava, a Coreia do Sul estava morta quando começa a última rodada, ganha de Portugal, conta com a incompetência uruguaia para fazer mais gols contra a Gana e ela se classifica. E vai pegar o Brasil.
Aí alguém diz assim, você está com medo da Coreia? Eu sou muito confiante no título brasileiro desde o começo, desde antes da Copa. E fiquei animado com o começo quando eu vi que algumas seleções estavam tropeçando, como a Argentina e a Alemanha, que já foi embora da Copa, né? Mas o Brasil deixou uma impressão de insegurança na sexta-feira, ainda que não seja o time titular. E o Brasil vai ter que remendar, porque não tem mais Alex Telles, o Alexandre ainda não volta. E eu tenho medo dessa volta do Neymar ser muito apressada, forçada. Mas vamos lá, em situação normal, mesmo com um time remendado, o Brasil é favorito contra a Coreia do Sul. O Brasil fez um amistoso com a Coreia do Sul em Seul, em junho, e ganhou lá de 5-1. Não era a mesma Coreia do Sul e não era o mesmo Brasil. Amanhã você tem o Brasil com mais gente no ataque e uma Coreia do Sul que já conta com alguns jogadores importantes que não puderam estar naquela partida. Mas craque mesmo, eles têm o Son, jogador duro, eles têm o Hwang, jogadores que atuam na Europa. O Son, todo mundo sabe, já foi o artilheiro da Premier League, quer dizer, não é pouca coisa, é um dos nomes principais do Tottenham, onde ele joga junto com o Richarlison, né? Vai encontrar seu companheiro lá, e pode ser um perigo, especialmente pelo lado direito, onde se o Brasil tiver o Daniel Alves de novo, talvez se torne vulnerável. Então, o acompanhamento e a marcação tem que acontecer já a partir do meio de campo. O sistema defensivo do Brasil costuma funcionar bem. De resto, não há outros tantos perigos assim na Coreia, né? Agora, teriam acabado as zebras mesmo? Seria a Coreia do Sul uma zebra a passar pelo caminho do Brasil? Eu espero que não, e espero que a zebra brasileira tenha sido só Camarões. Mas eu acho que a derrota da sexta-feira serviu até para quem está trabalhando na seleção, para Tite, para jogadores, enfim, pararem e falarem, opa, peraí, não é tão simples assim. Não sei o que o Tite vai fazer da vida, eu jogaria, não por causa da vitória contra a Suíça, mas por questão de gosto, eu jogaria com o Alisson, Militão, Thiago Marquinhos e o Danilo, que já fez a lateral esquerda e faz muito ali na Juventus ainda. O Bruno Guimarães decepcionou demais na sexta, jogou muito, muito mal. Muito mal. Então eu não teria ele como uma opção. Eu acho que dá para ir de Casemiro e Paquetá mesmo, do jeito que estava indo lá na primeira partida contra a Sérvia. Neymar, Rafinha, que eu critiquei muito no primeiro e no segundo jogo, mas aí no terceiro ele ficou no banco. Quando entrou melhor que o Antony. Richarlison e Vinícius Júnior, que é o melhor jogador do Brasil até aqui. E acho que com esse time dá para ganhar da Coreia com alguma tranquilidade e depois encarar Japão ou Croácia e tentar chegar até a semifinal, que ainda tem a Argentina meio no radar, apesar da Holanda, né? A Holanda não está jogando bonito como jogou outras vezes, mas montou um sistema de futebol reativo muito interessante. São coisas para a gente analisar. Mas é isso aí, né? Vamos esperar o jogo de amanhã, não vamos falar nada antes. Dessa vez não vou me antecipar. Ficaria bem triste se o Brasil saísse, ainda mais contra a Coreia do Sul. Acho que a gente não tem que ter caça às bruxas agora, mas acho que passa. Vamos lá, gente. Aquele abraço.